Fala galera do grupo Forex Consultor Expert BR, beleza? Aqui é Daniel Lompa começando aí mais um estudo de Region Indexes com a ajuda aí do relatório COT. Falando em relatório COT, galera, tá? Essa semana nós não tivemos a atualização dos dados do relatório COT, tá? Por quê? Talvez alguém se pergunte por quê. Porque na terça-feira foi feriado dos Estados Unidos, tá? Foi o dia da independência, certo? Então aí a galera lá, né, só trabalhou na segunda-feira até 1h da tarde e depois parou tudo, né? Segunda e terça foi feriado, então nós não tivemos aí a divulgação do compromisso dos comerciantes lá, né? Não foi passado para o CFTC, ok? E o CFTC, lógico, né, não publicou os dados do COT, ok? Então nós não temos aí a nossa planilha atualizada por esse motivo, mas mesmo assim eu não vou deixar de gravar o estudo porque é fundamental, né, para o nosso desenvolvimento aí, né, e para os nossos trades aí para a próxima semana, certo? Mesmo que nós não tenhamos aí os dados do relatório COT, né, pela nossa análise gráfica aí já dá para observar bastante coisa também que pode ajudar bastante, certo? Eu acredito que pro meio da semana, de repente, talvez segunda ou terça-feira, né, já venha as informações aí dos dados do relatório COT. Então, para todo mundo que tem aí a planilha, fiquem observando aí se na segunda ou na terça-feira ela vai atualizar, certo? Outra coisa, um detalhezinho, nós estamos tendo ainda um probleminha no Shark Index, tá? Foi consertado aí nesse final de semana, até passei aí, né, pra galera, tá? Compartilhei aí, foi passado um link novo aí, tá? Mas ainda estamos tendo aí um problema, tá? De dados aí, tá? Do centro de dados aí, da onde a gente coleta as informações para alimentar o Shark Index, tá? Está tendo um problema lá, tá? Está tendo um problema lá no servidor dos dados e consequentemente isso afeta também a nossa planilha, tá? Não é um problema da nossa planilha, mas sim lá da fonte, do banco de dados, de onde vem as informações, tá ok? Então eu espero aí que para essa semana a gente já consiga, né, talvez aí ter aí os dados do Shark Index, para nossa ajuda também, que é muito importante. Maravilha? Então vamos começar aqui, galera, observando aqui o gráfico do dólar, tá? O gráfico do dólar, a gente tem aqui então um padrão harmônico, né, muito interessante, que a gente já estudou aí, né, por várias semanas. Ele cumpriu aí já boa parte desse padrão harmônico e agora vem trabalhando dentro de um outro padrão aqui, né, que é interessante. Olha só essa movimentação que ele vem fazendo aqui dentro desse megafone, né, e aos poucos ele vem caindo, né? Vem caindo, já rompeu aqui um fundo, ó. Esse fundo aqui é importante, né? Que ele deixou aqui, poderia ser um suporte, ele já rompeu, né? Fechou na sexta-feira abaixo desse fundo aqui, né? O que pode indicar para nós aí mais um movimento de queda do dólar, né? Podendo ele chegar até essa região aqui, ó, até essa base, essa linha. Até deixei uma seta aqui apontando, né? Que aqui é um ponto interessante para os compradores. É possível que o preço venha até essa região aqui, né, para chamar a atenção de compradores, para poder fazer um movimento até lá em cima, o ponto D, né, que aqui seria o que? O caranguejo, o crab, né? Ele formaria o crab bem formado, né? Aqui onde ele está já é um ponto de parada aqui, né? O primeiro ponto aqui do crab. Então ele já fechou aqui o Gartley, fechou o morcego, tá? Fechou e quase concluiu aqui praticamente o crab, o caranguejo, tá? Então a gente tem aí essa característica e o preço trabalhando dentro desse megafone aqui, tá? Então tende a chegar nessa base aqui, nessa linha, tá? Então vamos ficar observando aí, porque o dólar tendo essa correção é interessante, né, para os outros pares, tá?
Olhando aqui então, vamos observar aqui o próximo. Próximo aqui a gente tem o euro. Olha só como é que tá o euro, tá? O euro ainda continua subindo, tá? Aos poucos ele tá subindo, né? Deixou para nós aqui já a formação de um padrão harmônico, tá? Eu vejo esse padrão aqui como um Gartley, tá? Ele podendo chegar nessa região aqui do ponto D, tá? É uma região interessante onde tem uma resistência, tá? Eu marquei aqui, ó, essa faixa azul aqui é uma região de resistência, exatamente aqui no ponto D. Tem também uma linha de tendência de baixa que pode servir também como uma região de resistência, tá? Essa linha aqui, tá? Onde o preço pode bater e chamar a atenção de vendedores, né? Para fazer aquela movimentação que a gente estudou e a gente já vem estudando há muito tempo, tá? Que é um movimento de baixa para ele buscar aquele fechamento de gap lá embaixo, tá? O que formaria aqui um outro padrão harmônico bem maior, tá? A longo prazo, tá? Para o preço buscar essa região aqui embaixo, ó, o fechamento desse gap. Mas para isso, então, ele precisa fazer toda essa movimentação aqui que ele vem fazendo, ele vem cumprindo aos poucos, tá? Muito interessante, viu? Uma questão de paciência, galera, tá? Uma questão de paciência e observar a movimentação do preço, que aos poucos ele vai fazendo exatamente o que a gente estudou, tá? O padrão de longo prazo que eu enxergo seria esse movimento aqui, como ele fez aqui, ó, o ponto A, né? Ó, ele fez essa movimentação aqui, ele podendo chegar aqui, ó, nessa região, tá? Ele podendo chegar talvez aqui nessa região, ele sentindo essa resistência, então ele vai lá, né, para buscar aqui, ó, um morcegão aqui embaixo para talvez fechar o gap aqui, ó, talvez fechar o gap. Então eu espero que ele faça essa movimentação, mas dentro disso aqui tudo, tá, ele vem fazendo então essa movimentação de alta, o que é interessante também para nós poder pegar essa movimentação, tá? Então aí chama atenção aí essa subida do euro, tá? Que para nós lá no gráfico do euro USD também é interessante, porque nós temos o dólar em queda e o euro subindo, né? Então vamos dar uma olhada lá no nosso gráfico do euro USD, vamos lá. Bom, galera, olha só como é que tá o nosso gráfico aqui do euro USD, tá? Aparentemente aqui ele já sentiu essa região aqui como uma região de suporte, tá? Ele já trabalhou bastante aqui, ó, bateu 3 vezes nessa região, tá? Fez um fundo triplo aqui, tá? Deixando para nós aí as 3 montanhas, certo? Também aí criando aí a formação de um padrão harmônico, tá? Que a partir daqui a gente já vinha estudando, né, as possíveis formações de padrões harmônicos, tá? E agora parece que ele vai concluir então essa formação do padrão harmônico, deixando para nós aqui 2 formações de padrões harmônicos, tá? Qual seria a outra? Essa aqui, ó, tem uma menorzinha aqui, ó, que a gente pode observar, ó, nessa região, tá? Aqui onde ele tá, e aqui onde ele tá, ó, ele já deixou aqui para nós um Gartley, tá? Essa região aqui dessa linha de tendência de baixa pode ser uma região de resistência, o preço pode sentir essa linha, tá? Como ele já sentiu, ó, deixou um pavio aqui, ó, ele tentou romper e voltou, tá? Ele deixou então um pavio aqui mostrando uma força vendedora. Na sexta-feira o preço pode voltar um pouco, tá? Pode fazer uma correção para buscar esses níveis aqui embaixo, tá? Ele está bem próximo aqui do ponto B, né? Ponto X, ponto A, ponto B. Ele está bem próximo aqui do ponto B. Ele pode fazer uma correção até dentro dessa região aqui do ponto B e romper essa linha, tá? O momento que ele romper essa linha de tendência de baixa vai ser interessante, porque nós temos então a continuidade desse padrão harmônico, tá? Ele já não respeita mais esse padrão harmônico, e aí ele vai tentar cumprir esse padrão harmônico, que seria aqui, ó, um alvo, tá? Um alvo mais próximo de 127, tá? Que é o primeiro alvo, e um alvo mais extenso que seria o 161,8%. Como é uma reversão de tendência, geralmente nas reversões de tendência o preço vai buscar o 161,8%, tá? A maioria das vezes ele faz esse movimento, mas
um alvo aí para talvez fazer uma parcial após esse rompimento aqui, né? Ele confirmando esse rompimento, um alvo interessante para fazer uma boa parcial aqui, tá? Seria esse 127, porque o preço pode sentir essa região aqui e voltar, tá? Voltar para buscar aqui o nível do 100% e do 886, tá? Ele pode fazer esse zigue-zague aqui para depois dar um estouro lá para cima e buscar o 161, tá? Então fica esse estudo aqui, porque chama a atenção essa movimentação aqui do euro. A gente sabe que o euro agora está num movimento de alta, né? E o dólar também está no movimento de queda. Então é interessante, tá? Essa movimentação aí que o euro, o USD está fazendo. Maravilha? Vamos lá pro próximo então. Vamos lá. Próximo aqui então, galera, é o JPY. Olha só, o JPY ainda continua trabalhando dentro de um canal de alta, tá? Mas está lateral, tá? Trabalhando aí lateralmente dentro de um canal de alta, tá? A princípio eu tenho uma ideia de que ao longo desse tempo aí que eu venho estudando esses ativos aqui, principalmente o SDJPY, tá? Eu sempre entendo, né, que o JPY quase sempre acompanha o dólar, tá? Por incrível que pareça, tá? Ele acompanha a movimentação do dólar, tá? E como eu vejo que o dólar está em movimento de queda, o JPY também aqui, ó, começa o movimento de queda, tá? Se ele romper essa linha aqui, ó, do canal, essa linha de tendência de baixa, tá? Percebam que eu coloquei uma linha de tendência de baixa aqui também, ó. Essa linha de tendência de alta, e eu coloquei uma linha de tendência de baixa, tá? O que eu já vi aqui? Eu vi um triângulo, tá? Aqui tem um triângulo, ó, eu tenho essa linha aqui, ó, pra gente pegar uma projeção de um rompimento de um triângulo, a gente pega aqui da base do triângulo, ó, e projeta a partir do rompimento. Se ele romper para baixo, tá? Vamos supor que ele vai romper nessa região aqui, talvez ele deu mais uma acumulada para romper essa semana. Se ele romper nessa região aqui, ó, a gente tem um alvo projetado aqui embaixo, tá? A partir do rompimento do triângulo, tá? Então ele vem buscar mais ou menos essa região aqui, ó, que é uma região de resistência, tá? O preço pode vir até aqui embaixo e tocar aqui, ó, tocar nessas pontas aqui, ó, nesse nível, e dar um repique para cima, tá? Então é um alvo aqui, tá? Para um médio prazo, vamos dizer assim, um médio longo prazo, tá? O preço vir buscar essa região aqui. Claro que ele vai trabalhar fazendo a movimentação de zigue-zague dele, né? Até chegar aqui, ok? Agora, se o preço romper esse triângulo para cima, vamos supor que ele venha romper aqui, ó, tá? Que ele faça essa movimentação nessa região, mais ou menos aqui, ó, tá? Ele tem alvo para buscar aqui em cima, tá? O 100% da projeção, tá? Eu coloquei até uma projeção aqui, ó, da perna 1, tá? A onda 1, a onda 2 aqui embaixo, a onda 3 lá em cima, tá? Então a projeção desse triângulo aqui, olha só que bacana, tá? Ele vem buscar aqui em cima. Então, galera, vamos ficar observando qual é a movimentação aí para você que gosta de operar o SDJPY, tá? Fique alerta aí com essa movimentação aí do JPY, tá? Nas próximas semanas aí, ou até mesmo nessa próxima semana, caso ele venha romper essa linha aqui, ó, para baixo, tá? Então a gente tem alvo lá, ó, lá embaixo, tá? A gente tem alvo nessa região aqui, mas é certo que ele vai dar uma parada aqui, ó, nesse nível, tá? Como é um nível de suporte, ele possivelmente vai dar uma parada aqui, tá? Vai trabalhar nessa região aqui, ó, para depois romper, tá? Qual é o nível? Ó, ele vem buscar esse nível aqui como um nível de suporte, mas a gente já sabe que ele rompeu um canal de alta. Ele rompeu esse canal de alta, então ele vem para cá, dá uma trabalhada nesse nível e rompe, depois vem para cá, que é a projeção do triângulo. Para cima a mesma coisa, tá? Ele tem esses níveis aqui, ó, de Fibonacci, tá? Para ele buscar, tá? O 78,6 também, que é um nível importante, ele pode bater aqui e sentir uma resistência, mas o alvo do triângulo é lá em cima, ok? Então vamos ficar de olho aí nessa movimentação. Lá no gráfico do SDJPY, bom, lá me chama a atenção e vamos olhar agora. Bom, galera, aqui no gráfico do SDJPY, tá? Eu vejo ele trabalhando aqui dentro de um canal, tá? Eu trabalhei bastante com ele essa semana,
dentro desse canal aqui. Essa subida toda que ele fez aqui foi excelente, tá? Fiz várias operações aqui. Eu operei só o SDJPY, nenhum outro par, só o SDJPY. Peguei toda essa movimentação, tá? Em tempos menores, em 15 minutos, 5 minutos, tá? E assim foi indo, tá? Mas assim, ó, no longo prazo, eu vejo o preço aqui, ó, respeitando essa linha de tendência de baixa, tá? Dentro de um canal aqui, ele tá num canal, ele sentiu também, ó, a resistência nesse canal aqui, tá? Agora ele já vem começando a fazer um pivô de baixa, aqui ó, num gráfico de 4 horas, a gente já consegue ver essa movimentação aqui, ó, tá? Ele rompendo esse nível aqui, ó, ele rompendo esse nível aqui, dá até pra fazer uma projeção aqui, ó, de um canalzinho aqui, ó. Ó, vamos colocar aqui, ó, ele já rompeu, então, até né, pela forma que eu venho operando, ele já rompeu esse canalzinho aqui, tá? E eu trabalho com ele já com venda, tá? Eu trabalho com o SDJPY já com a mentalidade de vendedor, ok? Com a mentalidade de vendedor, e eu vejo ele então fazendo um pivô de baixa, tá? Ele precisa romper isso aqui definitivo para confirmar, e o alvo dele é aqui embaixo, ó, tá? Eu acredito que ele pode cair aqui acompanhando a movimentação do dólar, tá? Eu acredito que ele pode cair aí uns 700 pontos ainda, ó. 700 pontos é bastante coisa, tá? Porque ele trabalha aqui, ó, dentro de um canal. Olha só esse canal que ele tá trabalhando aqui, ó, tá? A linha azul aqui, ele pode voltar para cá, para esse nível aqui, tá? É muito interessante que você entenda essa movimentação aqui, caso você goste de trabalhar e de operar o SDJPY, porque é uma bela oportunidade, tá? Eu até pensei que com essa movimentação que ele fez aqui, ele poderia subir. Eu me posicionei para compra, mas ele voltou e acabou formando então esse pivô de baixa aqui, o que para mim é muito interessante essa formação que ele deixou aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar aqui onde é que é o 100% dele, é aqui, ó. Olha só o nível aqui, que show, ó. Vamos ver? Aqui, ó, o 100%, ele pode vir aqui, ó. Pode vir nessa região aqui do 100% e o 127, tá? Então é um nível interessante para o SDJPY para essa semana, se ele acompanhar o dólar, tá? Então o dólar a gente vê que ele está em queda, o SDJPY pode vir buscar até sexta-feira esse nível aqui, tá? Então eu já deixei aqui, ó, a setinha apontando para baixo, porque a minha visão, o meu plano de trade tá para venda, tá? Aqui para o SDJPY, e eu só vou operar o SDJPY, nenhum outro, tá? Eu posso estar fazendo análise aqui para todos vocês aí de todos os pares que a gente vem analisando, mas eu só vou operar, só vou me concentrar no SDJPY, tá? Então tem esse padrão harmônico aqui também, porque ele ainda está contido aqui dentro do padrão harmônico, tá? Que pode ser um padrão também de longo prazo aí para ele buscar esses níveis aqui embaixo aqui, ó. Ele ainda não tirou aqui, não descaracterizou o padrão harmônico, tá? Do morcego aqui, né? Um padrão de baixa, tá? Então ele tá sentindo uma resistência nesse nível aqui e tem tudo para ir lá para baixo, tá? Se ele romper futuramente, se ele romper esse canal aqui, ó, que ele já respeitou uma vez, ó, ele sentiu aqui, ó, esse canal, depois subiu, confirmando que isso aqui é um canal, buscou a mesma linha, tá? Então se ele romper esse canal aqui, no momento que ele chegar nesse nível, ele romper, aí vai abrir para nós espaço para chegar lá embaixo, tá? Então é bem interessante essa movimentação aqui do SDJPY para quem gosta, certo? Bom, vamos lá pro próximo então, galera. Próximo aqui então é o GBP. Olha só que interessante o GBP, né? Está aí numa acumulação, já fez aqui um fundo duplo, tá? Deixou para nós aí um fundo duplo numa região aí de suporte interessante, bem próximo dessa linha de tendência de alta aqui do canal, de um canal de alta. Tá, o que eu já consigo ver aqui e fazer projeções, tá? Eu peguei aqui uma expansão de Fibonacci, tá? Essa ferramenta aqui, ó, expansão de Fibonacci, tá? E tracei aqui o fundo, tá? Peguei aqui um topo, tá? E fiz a minha projeção desse outro fundinho aqui, ó,
tá? Mas eu puxei para cá para a gente poder ver melhor aí de onde vem a linha, tá? Então tem um pivôzinho aqui de baixa, eu já vejo aqui um pivôzinho de baixa não, pivôzinho de alta, tá? Se eu fizer uma projeção daqui, desse fundo, né? Perna 1, a perna 2 e a 3 lá em cima, né? Como é uma reversão de tendência, caso ele venha respeitar o canal e começar o movimento de alta, a projeção dele é aqui em cima no 161,8%, tá? Aqui no meio tem o 127, que é o 100, tá? Aqui no meio tem o 127 que ele pode buscar também, mas aqui na minha ferramenta de expansão de Fibonacci não tem o 127, mas eu já sei que aqui no meio tem o 127, tá? Então também pode ser uma região de resistência, ó, nesse nível aqui, ó, tá? Então para as próximas semanas aí, para a próxima semana o preço pode já começar a dar suas caras aí, rompendo essa região aqui, ó, rompendo esses topos, ele já pode começar a subir, rompendo o 100, aí garante para nós que ele vem buscar o 127 e o 161,8% de Fibonacci, tá? O que vai sugerir para nós lá no gráfico do GBP/USD, vamos lá? O que sugere para nós uma bela alta do GBP/USD, tá? Olha só, ele já deixou para nós aqui ó, uma característica de rompimento aqui, né? Ó, de um funil que ele deixou aqui, tá? Olha só, um padrão aqui que ele já vinha apertando, já vinha se apertando, o preço já não tinha mais espaço para trabalhar, né? Dentro das linhas aqui, até que ele rompeu. Bom, eu vendo essa movimentação aqui, qual é a projeção que eu faço? Daqui, ó, daqui. Tá, peguei a base desse funil aqui, certo? O rompimento foi aqui, maravilha? Então eu já faço uma projeção desse rompimento. Olha só onde é que ele vai bater. Ele pode sentir uma resistência aqui. Vou colocar uma linha aqui, ó. Pode sentir uma resistência nesse 50% aqui da projeção e voltar um pouco, tá? Mas o alvo é lá em cima, olha só, nessa acumulação aqui, ó, no 38 de Fibonacci, tá? Dessa Fibonacci que vem aqui. Desde aqui, ó, que eu tracei ela, que ela ainda está marcada aqui, o preço tende a respeitar ela, tá? Então nós temos a projeção aqui em cima do preço, tá? Então, ó, desse funil que ele deixou aqui, ó, tá? Então é uma deriva aqui, ó. Então ele pode sentir uma resistência aqui, rompendo isso aqui, garante para nós que ele vem aqui em cima, maravilha? Então nós temos aí, né, uma possível alta do GBP/USD. Nós temos aqui também no RSI, olha só, uma bela divergência que nós já estudamos aí nas semanas anteriores, tá? Olha só, fundos mais altos e aqui fundos mais baixos, uma bela divergência, aqui ele já passou dos 50%, tende a subir, ok? Tende a buscar esse nível aqui, vamos ver, né? Vamos ver, para quem já está posicionado no GBP/USD, parabéns aí, segura o preço, põe stop no lucro aí, faz parcial, tá? Aí deixa correr. Deixa correr, talvez aí se você se garante, né, pelo risco aí, ao longo do tempo, com a subida, ir adicionando mais ordens na compra, tá, e saindo, né, você adiciona uma ordem e já coloca um take curto e depois logo em seguida você vai adicionando um pouco mais, tá, e vai lucrando com a subida, tá, vai adicionando e vai lucrando, e aquela ordem que você tem lá embaixo, deixa ela, tá? Porque ela vai gerando mais lucro para você, mais margem, e conforme você vai subindo, você vai comprando e saindo e vai engordando cada vez mais a sua conta até chegar nesse ponto aqui, tá? Que já é o nosso alvo. Aí sim você garante um bom lucro, tá? É muito melhor do que você ficar só com uma ordem aqui embaixo esperando o preço chegar lá em cima. Talvez ele chegue num ponto de resistência como aqui e volte. Aí você acabou não tendo lucro nenhum. Então vá garantindo aos poucos aí um pouco mais de lucro na subida, tá? Sempre seguindo a tendência, tá? Não vá vender quando o preço estiver fazendo uma correção, não vende, vai só comprando. Se ele fizer uma correção, você traça um canal, tá? Você traça aí, veja que o preço está fazendo um canalzinho, então você traça um canal, ele rompendo talvez aí uma bandeira, uma flâmula, alguma coisa, ele fazendo um rompimento e dando continuidade de alta, aí você entra comprado, né, com um take curtinho ali para você ir fazendo uns scalps aí, garantindo cada vez mais, né, a sua conta aumentar mais de volume, tá? Fica aí uma bela dica de operação aí para você, ok? Vamos lá pro próximo. Próximo aqui então, galera, é o australiano. Olha só como é que tá o australiano, tá? A
princípio assim tá meio confuso a gente poder olhar assim, né, com esse monte de desenho aqui, esse monte de padrão harmônico, mas é assim, ó, uma bela de uma especulação, tá? Que eu acredito que o preço possa fazer, tá? Ele fez aqui, ó, esse padrão harmônico aqui, ele cumpriu, tá? Que é esse morceguinho aqui, ó. Ele fez esse primeiro morceguinho aqui, ele veio buscar o ponto D e voltou aqui, ó, no ponto B, ok? Voltou no ponto B, tá? E aí veio aqui embaixo e buscou o ponto AC, maravilha. Aqui em cima nós temos o ponto X, nós temos o ponto A, o ponto B exatamente aqui, ó, nesse topo onde ele deixou, do padrão harmônico menor anterior, tá? Aqui o ponto B. Lá embaixo, onde ele foi buscar o ponto AC, a gente já configura aqui o ponto C, ok? E aqui em cima, ele vem para fazer um Gartley, tá? Exatamente aqui na linha de tendência de baixa que nós temos aqui em cima, ó. Nós temos aqui, ela passando aqui, ó, tá? Então, provavelmente o preço, como sentiu um suporte nessa região aqui, se o preço não romper isso aqui para baixo, então nós temos a possibilidade do preço ir lá buscar e formar esse padrão harmônico aqui, tá? É um padrão harmônico aí de baixa, tá? É um padrão harmônico de baixa, por quê? Porque esse padrão harmônico aqui vai chamar a atenção dos vendedores quando chegar no ponto D, tá? Então se você for na literatura e buscar o entendimento desses padrões harmônicos, eles são padrões harmônicos quando concretizados, quando finalizados, são padrões harmônicos de baixa. Então a galera está de olho se o preço chegar aqui, os vendedores estão de olho se o preço chegar aqui, tá? Aí eles vão querer vender, porque o preço vai formar um padrão harmônico de baixa, tá? Mas é muito interessante também a gente ficar de olho na movimentação do preço quando ele está aqui, tá? Porque ele pode estar se encaminhando para buscar o D, ok? Então aqui tem a visão dos compradores e aqui nós temos a visão dos vendedores, tá? Então nós estamos no meio desses dois aqui, podendo fazer essa movimentação, será interessante. Bom, ele fazendo essa movimentação para ir lá buscar o ponto D, lá no gráfico do áudio USD, o que vai acontecer? No gráfico do áudio USD, possivelmente a gente vai ter esse movimento de alta para ele vir buscar essa linha de tendência de baixa aqui. Como ele já rompeu então essa linha de tendência de baixa, tá? E mostra para nós aí uma forte movimentação aí, ó, dos compradores na sexta-feira, nesse último candle que ele deixou aqui, possivelmente a gente vai ter o preço indo buscar essa região aqui, tá? Uma forte característica de alta aí, tá? Para nós aí no áudio USD, ok? Nós temos uma leve divergência aqui do RSI também, olha só, tá fazendo fundos aqui um pouquinho mais alto, esse fundo que ele deixou aqui, ó, do que esse. Aqui nós temos um fundo mais baixo, então nós temos uma leve divergência, tá? Isso aqui já também pode ser suficiente para nós, como ele já rompeu esse triângulo aqui, ó, rompeu isso aqui, tá? Para ele buscar então essa linha de tendência de baixa. Lembrando que ele ainda está caracterizado com uma tendência de baixa, porém isso aqui é uma correção, tá? Ele fazendo essa movimentação aqui. Lógico que um gráfico diário, né? Um gráfico diário é bastante tempo, né? Para trabalhar em gráficos menores, em tempos menores, certamente, né? A gente vai pegar uma tendência de alta aí, tá? Até ele cumprir essa movimentação num gráfico de 4 horas, um gráfico de 1 hora, né? A gente vai pegar uma tendência de alta até ele chegar aqui, tá? Então fica de olho aí com essa movimentação do áudio USD, ok? Vamos lá pro próximo. No canadense também nós temos aí um cenário aí interessante, tá? Da formação de dois padrões harmônicos. Para quem já acompanha o nosso estudo aí de Rigid Indexes com o relatório COT desde o início aí, já sabe que eu fiz uma especulação de um possível padrão harmônico, tá? Do canadense, e ele vem fazendo, aos poucos ele está fazendo essa movimentação, tá? Ó, esse padrão azul aqui, ó, a projeção dele é esse ponto D aqui para ele formar um Gartley, tá? Que chama a atenção dos vendedores, tá? Mas dentro desse Gartley aqui,
tá, que chama a atenção dos vendedores, ele ainda pode estar formando um outro padrão menor aqui, ó, tá, porque ele já chegou num ponto B, tá, de 50% ou próximo disso. Ele pode cair para buscar um ponto C, que seria mais ou menos esse nível aqui do 38. Se ele fizer essa movimentação, é saudável, tá, para ele formar um padrãozinho menor, para pegar força e romper isso aqui e buscar lá o ponto D. Então ele vai estar fazendo o que? É um morceguinho aqui, né? Ele vai estar fazendo um morceguinho, não, ele vai estar fazendo aqui um crab, um caranguejo, uma borboleta, tá? Aqui tá mais para uma borboleta, porque ele vem buscar o 38 aqui, ó, e rompendo ele vem fazer uma borboleta, tá? Dentro de um outro padrão aqui, que é o Gartley, tá? Então tá interessante essa movimentação aqui. Aqui chama a atenção dos compradores e a visão é de alta para o canadense. Maravilha? Então vamos lá no USD-CAD, vamos ver o que isso tudo vai influenciar lá no USD-CAD. Vamos lá. Bom, galera, aqui no USD-CAD, como a gente estudou na semana passada, né, que o preço poderia voltar para dentro desse canal, olha só o que aconteceu. Então ele rompeu esse nível de suporte, olha só, ele até sentiu essa região aqui, ó, como suporte, tá? Deixou aí, ó, um candle de alta e já engolfou ele, tá? Voltou tudo e rompeu, tá? Na sexta-feira aí, tá, do payroll, ele já deixou aí um forte candle vendedor, tá, mostrando para nós aí uma bela força de vendedores e mostrando para nós também que o preço agora quer vir buscar o ponto B aqui, ó, que é essa região do padrão harmônico maior que nós temos aqui, ó, desse padrão grandão, ó, que ele formou, tá? Então, possivelmente o preço vem buscar essa região aqui do ponto B, que é essa tarja verde aqui onde ele está, tá? Dentro desse canalzinho aqui, ó, esse canal de alta que ele está aqui. Então ele voltou para dentro do canal. Então, para a próxima semana, vamos ficar de olho na movimentação do USD-CAD, tá? E a visão, a ideia é de um cenário baixista aqui para o USD-CAD. Maravilha? É isso aí, então. Vamos lá para o próximo. Próximo então aqui é o NZD. O NZD, nítido para nós aí que ele já sentiu um suporte nessa região aqui, ó, da base do canal que ele vinha trabalhando. Eu deixei uma linha azul aqui, tá? Que se você observar no estudo da semana passada, eu comentei que o preço poderia sentir essa região aqui, ó, da parte central dessa acumulação, tá? Então aqui mais ou menos seria o centro, não é bem o centro, mas ele já sentiu essa região, tá? Tá mostrando para nós que é uma região onde os compradores começaram a tomar bastante o preço e fizeram com que o preço subisse bastante, tá? Deixou aí 4 dias de alta, tá? 4 candles aí, tá? De alta, e dá a entender para nós aí que o preço pode vir buscar essa região aqui, a parte superior do canal, tá? Desse canal de baixa. Então nós temos aí um provável movimento de alta do NZD. No meio desse caminho ele pode sentir resistência em alguma região, pode, até exatamente nessa região onde ele está, pode ser um movimento, pode ser uma região de resistência, tá? Porque aqui, ó, é um fundo, né? Ó, aqui pode ser uma região de resistência onde o preço pode voltar, tá? Nesse nível, tá? Aqui onde ele está, aqui em cima, ó, essa região, ó, aqui também pode ser uma região de resistência, pois houve uma acumulação. Então a gente tem que ficar de olho também nessa movimentação, porque são regiões aqui onde o preço pode sentir a resistência, tá? Então vamos ficar de olho aí nessa movimentação, se o preço vai sentir uma resistência aqui, ó, nesse nível, tá? Aí vai influenciar o que lá no NZD? Vamos lá. Bom, galera, aqui no NZD, nítido para nós aí que ele já teve uma pancada, né, dos compradores, tá? Bem nítido. Olha só o que nós estudamos aí na semana passada, que o preço poderia vir aqui no 261,8%, ele bateu e já respingou, se foi, sentiu choque nessa região, completou para nós aí um padrão harmônico belíssimo. Agora sim caminha para buscar lá o ponto B. Onde é que é o ponto B? Lá em cima, tá?
Se ele vai lá, não sei, tá? Não sei se ele vai lá, mas como é um padrão harmônico aí, ele veio buscar exatamente o 261,8%, tá? Tem a possibilidade. Lembrando que aqui é uma região de resistência, o preço pode vir buscar essa linha de tendência de baixa aqui, ó, ele já está bem próximo, pode trabalhar nesse nível e voltar a cair, tá? Para fazer um fundo duplo nessa região aqui, tá? Então nós temos aqui também no RSI uma leve divergência, tá? Aqui um fundo, tá? Fundo, e aqui um fundo mais baixo e aqui um fundo mais alto. Então nós temos aí uma leve divergência, mas é uma divergência que chama a atenção, tá? Dando para nós aí uma característica de virada do NZD, tá? Que é interessante. Para pensar aí num potencial, uma potencial reversão de tendência, o preço precisa romper essa linha de tendência de baixa. Precisa começar a trabalhar acima dela, mas para isso, tá? Eu acredito que ele vai levar um tempo, ele não vai romper de cara isso aqui e vai começar a subir, eu acredito que não, tá? Eu acredito que ele vai sentir essa região aqui, ó, como uma região de resistência, vai trabalhar, vai cair, vai fazer essa movimentação aqui, vai voltar aqui para baixo, vai dar aquela agonia, né? Em quem tá esperando um movimento de alta, ele vem para cá de novo, tá? Pode fazer um fundo duplo ou um pivô de baixa aqui, para depois romper essa linha e começar a subir. Aí sim, aí dá para nós aí uma movimentação interessante com um alvo de pivô de alta, tá? Que seria mais ou menos aqui nesse 160,8%. Então tem que tomar cuidado com o NZD, o SD, caso você queira se posicionar na compra, porque a tendência dele é de baixa, é claro, né? É lógico e é nítido que a tendência dele é de baixa, mas já caracterizando aí uma possível virada nesse nível que ele está aqui, tá? Então vamos aguardar aí a movimentação dele e ficar de olho na correção, porque ele pode fazer uma correção para fazer um fundo duplo aqui, maravilha? Então fica de olho aí. E é isso aí para o NZD. Vamos lá para o próximo. CHF. Que bagunça é essa no CHF? Bom, já vou explicar. Canal de baixa, ó, um grande canal de baixa que o preço trabalhou, fez um topo aqui, fez um fundo aqui, fez um topo aqui, fez um fundo aqui, tentou romper e voltou para dentro do canal. Pode chegar lá em cima outra vez, porém, como ele parou aqui, ó, num nível de Fibonacci, tá? Parou num nível de Fibonacci que eu tracei desse topo com esse fundo. Aqui ele buscou uns 61,8%, tá? Como eu comentei no estudo passado, que ele poderia sentir essa região de Fibonacci como uma região de resistência e voltar para os 50%. Então ele voltou aqui, ó, para os 50% de Fibonacci, tá? E sentiu aqui uma leve força compradora, tá? Mas isso não foi suficiente e também não é o suficiente para fazer com que o preço continue subindo. Tem a possibilidade do preço ainda continuar um movimento de baixa para formar aqui, ó, um padrão harmônico, tá? Para buscar o ponto D. Então ele pode vir buscar o 38,2 aqui embaixo, ó. Pode buscar esse nível aqui para formar o ponto C, tá? De um belo padrão harmônico, tá? De um Gartley aqui, né? Ele pode buscar esse nível aqui e depois buscar o ponto D aqui no 78,6 de Fibonacci. Ele rompendo isso aqui, lógico, ó, ele rompendo isso aqui, aí vai fazer uma borboleta lá em cima, tá? Lá em cima aí faz a borboleta, uma maravilhosa borboleta, certo? Mas esse nível aqui deixa para nós aí um belíssimo Gartley aqui, né? Chamando a atenção aí dos vendedores para quando ele chegar nesse nível aqui, ó, tá? Ele chegando nesse nível aqui chama a atenção dos vendedores, tá? E chegando nesse nível aqui embaixo chama a atenção dos compradores, tá? Bem interessante. Bom, lá no gráfico do CHF a gente tem uma característica interessante, tá? Que indica para nós um certo movimento. Vamos lá agora. Bom, galera, aqui no
gráfico do USD CHF, olha só a movimentação que ele fez. Então esse último candle que ele deixou aqui, ó, de sexta-feira, ele acabou rompendo essa linha de tendência de alta, tá? Ele rompeu, já fechou abaixo dela, tá? Então a partir do rompimento eu tenho aqui um belo de um triângulo, ó, eu tenho aqui um belo de um triângulo, ok? Onde eu já peguei aqui a projeção dele, ó, peguei uma projeção interessante que ele fez aqui, tá? Da base do triângulo aqui, tá? Vamos colocar que seria esse movimento aqui, ó, do rompimento. Ele pode vir buscar essa região aqui, ó, tá? Essa região aqui, esse nível, certo? E também nós temos aqui, com essa movimentação, uma bela formação de um pivô de baixa, tá? Pegando aqui, ó, esse topo com esse fundo aqui, mais um topinho. Então ele deixou aqui, ó, a perna 1, a perna 2 e a perna 3 aqui embaixo no 100%, podendo vir até o 127 e uma expansão ainda maior, que seria o 161, tá? Nós também temos aqui, tá? Para quem gosta de padrões harmônicos, desse nível aqui, ó, até aqui, daqui nós temos também um belo padrão harmônico, tá? Que o preço pode buscar esses níveis aqui, ó, ok? Então é nítido aqui no USD CHF uma movimentação aí bem clara de que o preço pode começar a despencar, tá? A partir desse rompimento aqui, pode vir buscar essa região aqui, ó, tá? Que são vários indicadores aqui, né? Que mostram para nós que o preço pode buscar esse nível aqui, ó, essa região. Maravilha? Então nós temos aí, tá? Alvos aí, ó, em torno aí de 2.000 pontos aí de queda, tá? Para o USD CHF. Fiquem atentos então com essa movimentação aí desse par de moeda. Maravilha? Bom, vamos lá para o próximo. Próximo aqui então é o Gold, tá? O Gold é o seguinte, ele chegou aqui nessa região, olha só, exatamente aqui, ó, testou esse fundo, ó, aqui o preço veio aqui, ó, testar esse fundo, já fez um movimento de alta, olha só, engolfou, tá? Um engolfo de alta aqui, lindo, lindo, lindo esse engolfo de alta, tá? Chamou a atenção dos compradores, tá? Com essa movimentação aqui, tá? Ele tá trabalhando aqui em uma região de acumulação aqui acima desse engolfo. O que é interessante, ele continuar trabalhando aqui, acumulando, ele rompendo essa acumulação, vai dar para nós aí, né, um movimento aí de alta, ele podendo chegar até esses 50% aqui, ó, tá? Que é muito bacana se ele fizer essa movimentação aqui, ó. Se ele buscar esse 50% de Fibonacci, é interessante para nós, por quê? Porque aí ele vai puxar o GBP, vai puxar o NZD, vai puxar o euro, tá? E vai fazer com que o SDJPY despenque, tá? Eu, como tô querendo que o SDJPY caia, então ele vai fazer o inverso, tá? Tem uma correlação aí. Então, essa movimentação de alta do Gold, para mim é interessante. Se ele subir, tá? Para quem tá comprado aí, para quem tá pensando em comprar no euro, o USD, o GBP USD, o NZD USD, é interessante. E o USDCAD também vai despencar, tá? Continua na movimentação de baixa. E o SDCHF também vai cair, né? Provavelmente vai fazer essa movimentação. Então nós temos perfeitamente, com esse nosso estudo, essa correlação. Existe um entendimento entre todos esses pares de moeda, tá? Que é muito interessante a gente poder compreender tudo isso, toda essa movimentação. Vejam que a máquina toda é sincronizada, tá? Tudo é sincronizado. Pro lado que um par de moeda vai, o outro acompanha, talvez o inverso, mas também faz o movimento, certo? Tudo isso é uma engrenagem que funciona sincronizadamente. Sincronizadamente, é tudo perfeito, tá? Quando a gente compreende, certo? Então eu acredito que a partir daqui o Gold começa um movimento de alta, tá? Uma boa de uma correção aí até esses 50% aqui, o que para mim já é suficiente, tá? Para buscar aí
é a movimentação que eu quero lá no SDJPY. E para quem vai operar os outros pares também é interessante. Maravilha? Vamos para o próximo então, que é a prata. Como não tem o cote agora, né, já fica até mais rápido. A prata, eu continuo vendo ela aqui, percebendo que ela está no movimento de baixa, tá? No gráfico semanal, agora num gráfico diário. Um gráfico diário, ele rompeu aqui essa acumulação, tá? Ela rompeu essa acumulação. Pode voltar para fazer um teste aqui, ó. Pode voltar para fazer um teste aqui nesse nível. Acho que até já tá fazendo esse teste aqui, tá? Isso aqui, ó, pode ser considerado talvez um teste desse nível aqui, ó. Ela rompeu, volta para fazer o teste e continua na queda. Vamos ver, né? Vamos ver se vai chegar nesse alvo aqui embaixo, ó. Aqui, ó, essa região aqui, ó. Até já buscou, né? Já buscou, tá? Então o preço está trabalhando dentro desses níveis agora aqui, ó, na prata, tá? Ó, buscou esse nível, ó, um nível de suporte, voltou para testar um nível de resistência que já é bem mais forte, porque ele já bateu várias vezes, e aqui embaixo ele só veio testar uma vez. Então pode ser que o preço ainda venha fazer mais um reteste aqui, mas sinta a pressão dos vendedores agora, como ele já vem trabalhando abaixo desse nível, tá? Então é possível que ele sinta a pressão dos vendedores de novo aqui nessa região e venha para esse nível aqui embaixo, tá? É o que eu espero que ele faça. Vamos ver, né? Eu não tenho aqui o relatório COT para me dizer mais ou menos, né, para me dar aí uma ideia do que a prata está fazendo, mas graficamente seria esse movimento, tá? Então é isso. Vamos lá para o próximo. Próximo aqui então, galera, é o petróleo, o Brent, tá? Conforme o nosso estudo aí da semana passada, fizemos aí uma projeção de Fibonacci, tá? De aqui do 61,8% dessa projeção. O preço subiu, quase chegou lá e já começou a sentir uma pressão aí de vendedores, tá? Talvez aí para formar um fundinho nessa região, até mesmo um outro nível aqui, tá? Olha só onde é que ele tá, para buscar, né, essa região aqui. Projeção, vamos ver aqui com uma Fibonacci, a retração de Fibonacci, vamos ver, ó, aqui onde ele tá, o nível de Fibonacci, certo? Aqui seriam 38, tá? Tá 61, mas é 38. Aqui seriam 38, onde ele tá sentindo, né, nessa região de suporte. A partir daqui ele pode começar a subir e buscar esse nível aqui, ó, essa região, ok? Temos aí um alvo, como o petróleo só está subindo, tanto o Brent como o WTI, nós temos então esse alvo aqui, ó, essa região para ele, para essa próxima semana, tá? Continua dentro de um canal. Nós temos também aqui, esse aqui é o Brent, né? Nós temos aqui o WTI, olha só, o WTI já é um pouco mais audacioso, né? Deu uma estilingada aí, se foi, quase buscou 100%, sentiu a pressão dos vendedores, mas continua, né, dando a ideia de que vai subir mais. Então nós temos aqui, ó, essa linha, ó, essa região como um alvo, tá? Para a próxima semana aí no WTI também. Aí ele rompendo isso aqui, aí tem mais lá em cima, o 161,8%. Mas aí ele, como ele está trabalhando dentro desse canal e é nítido, tá? A gente consegue perceber isso, então ele não vai subir de uma vez só. Talvez faça, mas pouco provável, tá? Então ele vai lá em cima, volta para baixo do canal, vai lá em cima e volta para base do canal, e assim ele vai indo até buscar lá o 161,8%, certo? Como tem essa forte alta aí do petróleo que a gente está vendo e acompanhando aí até em noticiários aí, né? Então tem essa característica, certo? No SP500, o SP500 então ele deixou para nós aqui um belo de um canal de alta. Tem também aqui que eu já consegui visualizar um padrão harmônico aqui, ó, um caranguejo, um bacaninha. Aqui, ó, onde ele bateu essa região, ele deixou para nós aqui, era um padrão harmônico que ele respeitou, ó.
aqui era o morcego, tá? Ele fez um morcego aqui e sentiu a pressão dos vendedores, veio buscar o ponto B, porém não foi lá no ponto AC, já começou a subir, então ele respeitou esse canal de alta, o que indica para nós que ele pode estar querendo subir para buscar então um outro padrão harmônico, que seria o que? O que vem depois, o crab, o caranguejo, né, que já é uma extensão um pouco maior, tá? Então ele tem a característica aí, né, um perfil de que está indo para buscar os 161,8% de Fibonacci, a expansão para formar esse padrão harmônico. Aí vai chamar a atenção dos vendedores também, lógico, né? Ele chegando nessa região aqui, ó, chama a atenção dos vendedores, porque aí ele vai estar fechando aqui um padrão harmônico, tá? Chamando a atenção dos vendedores, certo? Então, aqui chama a atenção dos compradores nesse nível onde ele tá? Tanto é que ele já na sexta-feira ele deixou esse grande candle aqui comprador, tá? Ele rompendo esse 127 aqui, tá? Tem tudo para ir lá buscar o ponto D, tá? Do padrão harmônico do caranguejo. Maravilha? E no Nasdaq, o índice Nasdaq, nós temos também aí, ó, um belo canal de alta, tá? Aqui já tem também, ó, um outro padrão harmônico, tô vendo agora, aqui, ó, um outro padrão harmônico, aqui também é um crab, caranguejo, mas aqui ele já foi lá buscar a extensão do caranguejo, olha só, foi lá buscar a extensão do caranguejo e voltou, sentiu a pressão dos vendedores, olha só que coisa linda isso aqui, que coisa interessante, ele sentiu a força dos vendedores aqui, ó, na extensão do caranguejo e veio buscar próximo aqui do ponto B, mas não chegou no ponto B. O ponto B seria aqui, ó. Ponto B seria aqui. Ele chegou próximo, mas não tocou lá no ponto B, já respeitou o padrão, respeitou o canal aqui e continua subindo. Talvez ele venha buscar essa região novamente para deixar um topo duplo, e sentindo resistência nessa região, pode ser que ele venha sentir mais uma vez a força dos vendedores, tá? E aí formar para nós aí um padrão harmônico aí de queda, que seria esse aqui, ó. Aí vem buscar o ponto B aqui embaixo, aqui, pode ser que o preço faça essa movimentação aqui, ok? Mas vamos aguardar, até vou tirar isso aqui para não influenciar, vou tirar, porque o preço ainda continua subindo, tende a buscar essa linha de Fibonacci aqui, tá? Esse topo, mais uma vez, é o topo histórico isso aqui, né? Ele rompendo isso aqui, aí, como ele já vem fazendo por várias e várias vezes, ele rompendo isso aqui, ele continua subindo. Maravilha? Então, preste atenção, você que gosta de operar aí o índice Nasdaq, tá? Preste atenção no comportamento dele nessa região, se ele vai sentir isso aqui como resistência e vai começar a cair, tá? Pode deixar para nós aí uma bela movimentação aí para buscar esse nível aqui do ponto B desse padrão harmônico aqui, ó, tá? Desse caranguejo, certo? Bom, galera, eu vou ficando por aqui então. Um abraço para todos aí. Eu espero que esses estudos aí estejam ajudando a todos aí, tá? Como tem me ajudado e muito, ajudam muito mesmo, tá? Mesmo eu não operando todos esses pares aqui que a gente analisa, eu estou operando só o SDJPY, mas é impressionante o que tem me ajudado esse estudo do relatório COT, tá? Com o Read Indexes no desempenho durante a semana, certo? Fica essa dica para todos vocês aí, tá? Não precisa operar todos os pares, desde que você se concentre em apenas um par, tá? E você consiga extrair uma oportunidade de um par apenas,
você conseguir extrair dinheiro daquele par que você está operando, maravilha, não precisa mais nada, não precisa mais nada. Então assim, ó, fica a dica aí para você se concentrar, tá, em um par, não precisa pegar todos esses aqui que a gente estuda, tá? Então o estudo é grande porque são várias pessoas e cada um tem um gosto, cada um opera um par diferente e tem a sua prioridade, tem o seu ponto de vista, e eu acho interessante e isso acaba ajudando várias pessoas. Mas dedique-se em apenas 1, 2 no máximo pares de moeda para você poder operar, um ativo também aí para você operar, tá? Fica essa dica aí, um abraço para todos aí e bom final de semana. Tchau!